fazendo, ele vai tendo uma marcaçãozinha aqui, né? Então, vamos supor que você alterou uma fonte aqui, aumentou a letra, coisas bobas, né? Então, só que vai mudar só aquele segundo númerozinho numa versão de um código. Porém, você já está testando a versão 2.0 do seu código. Então, o que você vai fazer? Em vez de você editar tudo em cima da main, você cria uma segunda ramificação aqui, certo? Para estar fazendo as alterações nessa daqui. E essa daqui se mantém intacta, porque ela vai ser a linha de produção, certo? Então, basicamente é isso. Além de servir para ter todo um controle com o histórico de mudanças, né? E também tem um controle de quem fez as alterações. Caso, vamos supor que você fez uma alteração aqui, ó, porém você não gostou, ela começou a dar tanto problema que você vai ter que voltar para uma anterior. Então, você vai conseguir fazer isso aí tudo com o GitHub, certo? E para isso, não é exatamente o GitHub que faz esse serviço. Quem faz esse serviço é o Git, né? Que é esse camarada bem aqui. Então é só os senhores colocar lá no Google e colocar para fazer o download na plataforma dos senhores, certo? Após isso, quando forem depois de instalar, provavelmente vai pedir para reiniciar o computador. Quando os senhores forem utilizar ele pela primeira vez, vocês têm que fazer algumas configurações. Cadê você? Aqui. Isso que eu quero. E quais seriam essas configurações? Vindo aqui no terminal, primeira coisa é usar o git config e colocar o nome dos senhores, certo? Então, o comando é esse aqui, ó, git config, global, user.name. E aqui os senhores vão colocar o seu nome, certo? No caso, opa, vou colocar seu nome aqui, certo? No meu aqui eu não vou estar colocando porque o meu já está configurado, né? Depois eu mando lá para vocês todos os comandos bonitinho. Após fazer o do nome, os senhores colocam o e-mail dos senhores, certo? O comando também é parecido, porém ele vai usar aqui use.email e depois os senhores colocam o e-mail dos senhores, certo? Aí vocês me perguntam, depois disso aí já vai estar tudo configurado? Vão conseguir usar? Não, os senhores não vão conseguir usar ainda. Por quê? Tem algumas camadas de autenticações que é necessário para os senhores conseguir fazer. Então é só vir aqui em configuração e, se eu não me engano, aqui nesse Development Settings, os senhores vão configurar um token para fazer essa comunicação, certo? Com tudo configurado, basta o senhor estar utilizando lá diretamente no VS Code dos senhores, a partir do comando git init, certo? Então, como é a primeira vez dessa pasta aqui, ele vai estar falando aqui, ó, que foi inicializado, né? E o repositório está vazio,
certo? Após criar essa primeira instância, né, porque aqui ele vai criar o repositório local no computador dos senhores. Depois precisamos vir aqui e configurar a branch, né? Aí o que é a branch? Ela nada mais é do que o a main dos senhores, certo? Calma aí. Tá, continuando aqui. Os senhores vão criar a main. Deixa eu ver qual aqui que dá. Esse aqui. Tá. Que seria esse camaradazinho aqui, certo? Então, para criar ele, no repositório dos senhores, tem que ser com o comando git branch -m maiúsculo e o nome da branch que os senhores vão utilizar, que por padrão, a maioria das pessoas utilizam main para a principal, que seria a primeira. Não sei se todo mundo aqui é familiarizado com linhas de comando, né? Tanto aqui no terminal do VS Code, ou quem já utilizou um Linux também, mas quando ele não dá nenhuma reclamação, significa que o comando que você utilizou, ele foi utilizado da forma correta, né? Então, se eu utilizar agora aqui, ó, um git log, porque eu ainda não fiz o commit, tá? Só dá para fazer lá na frente. Acho que está. Isso, tá. Aqui ele vai pegar e falar, ó, que eu estou aqui na branch main, certo? E todos os arquivos que estão aqui dentro que não foram adicionados ainda, né? E como é que a gente faz para vincular esses arquivos aqui com lá no GitHub? Então a gente vai estar vindo aqui na página principal, né? Vem aqui nos repositórios, vai clicar em New, você vai criar um novo repositório e vai estar renomeando ele aqui. No caso, esse daqui eu vou chamar de URL, certo? Caso queiram colocar na descrição aqui, podem colocar. E aqui tem algumas peculiaridades. Caso seja um repositório que os senhores irão estar compartilhando aí para estar fazendo portfólio, tudo, pode deixar ele como público. Caso ele seja alguma coisa mais igual uma empresa que o senhor está trabalhando e o código não pode ser vazado, então o senhor exposto como privado, e ele vai estar lá junto da organização, caso seja configurado, para somente quem está dentro da organização poder visualizar aquele código, certo? Aqui a gente pode também ativar a criação de um arquivo README, já direto, e um arquivo git ignore.
O que esse arquivo git ignore aqui? Existem alguns arquivos em cada uma das linguagens, vai ter alguns arquivos que ele não pode ser enviado para o GitHub, porque ele contém alguns dados confidenciais, como o token e outras coisas, certo? No caso do Python, a gente tem esse arquivo aqui, .env, que eu coloquei aqui só para exemplificar, que token, algum outro dado que seja mais sigiloso, ele vai ser utilizado a partir desse arquivo .env, e quando for criar aqui, é só vir aqui e procurar pela linguagem que você quer. Pode ver que tem várias aqui, e cada uma vai ter uma forma diferente. Então, eu vou colocando aqui a do Python, ele já vai criar para mim, né? E vai me dar lá bonitinho, certo? Vou mostrando aqui para vocês. Então, isso aqui é cada um dos arquivos que, se ele achar no repositório, no caso físico, né, que é o computador dos senhores, ele não vai estar fazendo o envio deles diretamente para o GitHub, certo? Aqui, como vocês podem ver, aqui a gente tem o nosso .env, certo? Tem alguns sites que dá para vocês personalizar ele também, que isso aqui ninguém vai saber de cabeça, né? Isso aqui é muita coisa e muita peculiaridade. E outros que já vêm aqui configurada, porém elas vêm comentada para ela não ser utilizada. Então, para quem não sabe, pelo o VS Code, é só ela selecionar, caso tenha muito assim, ó, os senhores selecionam, aí dá um Ctrl K e depois Ctrl C, aí ele comenta, e caso queira descomentar, você dá um Ctrl K e depois Ctrl U, certo? É um atalhozinho bem bacana aí que vocês podem estar utilizando aí. Tudo bem? Falamos então de Git Ignore, como criar aqui, tudo bonitinho. Aí como é que vocês me perguntam, como que eu vou fazer para vincular esse trabalho que eu estou fazendo aqui, né, esses arquivos aqui, com esse repositório aqui, né? Então, para isso, eu vou estar vindo aqui e copiando essa URL aqui, ó, em HTTPS, certo? É a partir dela que você vai indicar lá para o seu VS Code que essa pasta de arquivo aqui, ó, ela vai ser vinculada a esse repositório aqui, certo? E como que a gente faz isso? A gente vem aqui, coloca um git remote add origin e a URL, certo? Não retornou nada, tá tudo certo. Então agora, essa pasta aqui, que eu estou trabalhando, né? Tá aqui o endereço dela, já está vinculada aqui. Porém, você pode ver que esses dois arquivos, eles não estão aqui, e os arquivos daqui também não estão aqui. Se eu tentar dar os outros arquivos para cá, eu não vou conseguir, porque eu sempre tenho que atualizar a minha pasta aqui com os arquivos daqui, certo? Porém, os daqui não precisa estar sempre atualizado com os do computador, certo? E como é que a gente faz isso? A gente utiliza o comando git pull origin main, certo? Ele acabou de trazer para mim o git ignore e o readme, certo? Então, a partir de agora, eu já posso mandar todos esses arquivos aqui lá
para o repositório do GitHub, certo? E como é que eu faço isso? Com um comando que acaba sendo simples. Git add, e caso você queira subir somente um arquivo, você pode estar colocando o nome dele, certo? E ele vai mandar somente esse arquivo. Porém, se você coloca somente um ponto, ele vai mandar todos os arquivos, certo? Após eu mandar todos os arquivos, vocês podem ver que ele ainda não atualizou aqui. Por quê? Porque eu tenho que informar agora o que está sendo alterado nesses arquivos aqui que eu estou enviando para lá, né? Que é o famoso commit que a gente fala. Então, toda atualização que você faz no código é um commit. E para isso, só basta os senhores pegar e utilizar o comando git commit -m e colocar aqui o que foi feito de alteração. Então, vou colocar aqui, ó, commit inicial. Tá todo mundo entendendo aí? Tá muito rápido? Como é que tá? Tudo boa, pra mim tá de boa. Tô pegando. Fechou. Tá. Pode ver aqui, ó, que ele pegou e informou então que foi criado o commit inicial e foi enviado, certo? Então, se eu chegar aqui agora e atualizar, ele vai estar aqui? Não, ainda não. Porque você ainda precisa passar aqui que esses arquivos aqui que foram enviados, eles precisam ser enviados para branch main, certo? Eu vou estar utilizando aqui, ó, comando git log para vocês estão vendo isso aí, ó. Tá vendo? Então aqui ele mostra todos as alterações que foi feita, quem fez, né? E o e-mail dela. Data, hora, tudo bonitinho aqui. Aí eu tenho que usar aqui. Você. Vamos abrir aqui de novo. Vamos dar um git push. Origin main. E agora ele enviou todos aqueles arquivos lá para o GitHub, certo? Então, se eu atualizar aqui agora, o que nós temos? Todos aqueles arquivos, certo? É basicamente isso, então, senhores. Isso aqui como... É basicamente o básico mesmo do GitHub para você apenas subir os arquivos para cá. Tem outras funcionalidades, vou estar passando ali um pouco mais para frente, que é como criar uma main, outra branch, né? Como vocês realmente vai estar... vamos supor, eu fiz uma alteração aqui nesse arquivo, certo? Deixa eu ver aqui. Vamos supor que eu fiz essa alteração aqui nesse arquivo. Vocês concordam comigo que esse arquivo aqui agora vai estar diferente do arquivo meu lá
aqui no meu repositório do computador, certo? Porque não é porque eu atualizei ele aqui que aqui vai estar atualizado. Para isso, eu tenho que fazer o quê? Trazer essa atualização de lá para cá. E como é que eu faço isso? Um simples git pull origin main. Vocês estão vendo aqui, ó? Somente esse arquivo aqui, ó, um arquivo alterado, certo? Que foi o templates/form. Estão vendo? Então, se eu vim aqui agora no meu /form, na linha, qual foi a linha que eu alterei? Aqui, ó, linha 35, ele vai estar aqui alterado, certo? Isso aqui no dia a dia facilita demais, principalmente para quem trabalha faz trabalho colaborativo, porque você vai poupar tempo de estar conferindo essas alterações, porque o próprio tem algumas configurações aqui que ele mostra o que foi alterado e o que não foi, certo? Então, no final, para fazer uma compatibilidade de versões, fica bem mais fácil. Além de, de facilitar para um caso de uma entrega contínua. Então, eu trabalho com isso, né? Vocês podem ver aqui que esses 3 repositórios aqui, ó, eles vêm do próprio GitHub. E como é que eu faço isso? Bem aqui, eu seleciono o repositório, certo? Aquele lá não vai estar porque eu preciso fazer algumas configurações antes aqui. E, deixa eu ver, acho que esse aqui tem 2. E aqui eu seleciono a branch. O que ele vai fazer? Não sei se muitos de vocês já usaram Linux, mas no Linux a gente instala alguns repositórios a partir do GitHub, né? E aqui ele faz basicamente a mesma coisa. Ele vai trazer tudo que está lá para cá. Nesse exemplo aqui que eu dei para vocês, a gente tem um arquivo .env, né? Que é onde vai ficar as variáveis de ambientes secretas que não podem ser vazadas. Vocês podem ver aqui. Cadê? Aqui. Vocês podem ver aqui que ele não mandou o .env, certo? Por causa do git ignore. Alguma dúvida até aí? Olá, boa noite. Eu tenho uma dúvida, por favor. Pode falar. No caso, toda vez quando eu for fazer uma atualização no meu projeto, no VS Code, eu tenho que dar esse comando. Seria isso? Tipo, porque eu tenho uma pasta compartilhada onde estou fazendo um projeto inicial. Só Uhum. que para as outras pessoas verem nos outros computadores deles, que já estão nesse meu grupo do GitHub, eu preciso dar esse mesmo comando toda vez? Exatamente. Pode Só que, mostrar tipo assim, não novamente. é porque você fez, tipo assim, você alterou uma letra aqui que eu tenho que fazer imediatamente. Não, eu terminei aqui, vamos supor, no final do dia, eu vou pegar e enviar todas as alterações que eu fiz, Entendi. entendeu? Você pode mostrar novamente qual é o comando, por favor? Qual deles? No caso, esse de atualização lá no terminal. Para atualizar, mas você fala para mim enviar para lá ou para mim receber? Eu vou anotar todos aqui, aí vocês tiram um print aí que eu acho que fica mais fácil.
vamos lá. Mas antes, a Sammy ficou com dúvida em tudo. O que eu fui dizer? O devolver. Então abre a voz aí, vai. Vamos, abre o coração, vai. Vamos por Sammy, partes, então. vamos por partes. X9. X9 é foda. Mas anota aí os comandos, eu acho que vai ficar mais fácil pra galera. Tá. Vou tentar deixar aqui de um jeito mais simples possível, porque é difícil pegar esses comandos. E eu vou falar para vocês, velho. Se eu não tivesse eles anotados, eu não gravaria nenhum, porque é muita coisa mesmo. Entendeu? Aí cada um tem uma função distinta, mas é só anotar aí que é tranquilo. Então vamos lá. Esses dois aqui, ó, eles só vão ser utilizados na configuração do ambiente. Então é só na instalação. Certo? Depois, a gente vai ter o comando git init, que ele serve para iniciar o repositório local. Certo? Depois, a gente tem aqui o git branch -m maiúsculo, isso é importante, certo? Main. Por que ele é importante? Se eu não me engano, o -m maiúsculo, ele é para criar a mente, ou a branch que você quer. Né? Vamos supor que eu quero criar a ultra branch, né? Então eu pego e uso o -m. Então, com a branch criada, a gente vai para vincular o nosso repositório lá no GitHub com o nosso repositório local. Né? E esse comando vai ser o quê? O git remote add origin e aqui a URL do repositório, que os senhores irão pegar lá no HTTPS, certo? Eu esqueci aqui que somente isso aqui não vai ser possível ainda você estar realizando. Depois certo. Então tem que lembrar que aqui tem que pegar o token e fazer o passo a passo lá, que basicamente é fácil porque ele vai realmente dar todas as instruções para vocês, certo? Cadê? Aqui. É o TDAH, gente, calma. Git remote de origin. Tá. Aí aqui é para o repositório remoto, certo? Com ele vinculado,
a gente vai fazer um push, um pull. O que é um pull? É trazer os arquivos que estão lá, que caso os senhores não utilizem lá a criação do README, nem do git ignore, não é necessário fazer o pull logo agora. Porém, se criou eles, aí realmente vai ser preciso, certo? Então, git pull origin main. Trazer os repositório local, certo? Após isso, para adicionar os arquivos do repositório local para o repositório remoto, é o git add nome do arquivo, certo? Ou ponto enviar todos. Após o git add, a gente precisa fazer o git commit -m, porque ele vai criar alguma coisa, né? No caso é o comentário da alteração que foi feita, né? Então, vou colocar aqui comentário das alterações. Ô chefe, desculpa interromper aí. Apareceu um aviso aqui que a chamada vai terminar em 15 minutos. Tá, qualquer coisa manda outro aí. Eu falei que é porque o Google Meet ele não permite mais do que 1 hora não, de aula não. Mas o Discord estava falhando. Depois de fazer o commit, aí agora a gente vai fazer o git push. Origin main. Que ele confirma o envio das alterações do repositório local para o remoto, certo? E basicamente é isso. Então vamos lá ver se não ficou faltando nada aqui. Vai iniciar o repositório, vai criar a branch, vai vincular o repositório, depois de vincular, vai trazer os arquivos de lá para cá, depois vai adicionar os arquivos como se fosse num repositório virtual, né? Que ele ainda não foi enviado. Aqui vai comentar o que foi feito e aqui vai realmente enviar, certo? Além disso, nós temos dois comandos git, que é o git status e o git log, que serve também para vocês controlar essa questão do que foram feitos de alteração. Um git log aqui, ó. Ele vai mostrar todas as alterações de commit que foram feitos, certo? E o git status, ele vai mostrar aonde você está e os commit
que ainda falta subir. Como eu não fiz nenhuma alteração aqui, ele vai estar aqui, certo? Tá, vamos lá. Aí a gente está aqui falando de branch main, isso e aquilo, né? Porém, como que eu vou criar outra branch, né? Aí, para mim criar outra branch, a gente vai usar o comando git checkout -b, que ele vai renomear, ele vai dar nome a nova branch, certo? Vamos chamar ela de alpha. Vacinando aqui, ó. Bitbrain. Nome. Tá. Então, vou estar criando mais uma aqui. Ritmo alpha. Viram aqui, ó. Ele mudou para branch alpha. Então, se eu dar um git status aqui, ele vai falar que eu estou na branch alpha. Certo? Então, quando eu vim aqui, vocês podem ver ele não subiu ainda. Deixa eu subir aqui. Acho que já foi. Viram aqui que deu erro, né? Por que que deu erro? Tá, deixa eu no ponto. Armazém. Tá. Eu não estou lembrado aqui porque que ele não está indo na outra branch. Mas agora aqui nós temos duas branches, certo? Eu estou na alpha. E não lembro por que ele não está querendo ir. Aí para mim juntar as duas é o git merge. Certo? Alguma dúvida aqui? Depois eu tenho que só ver por que ele não enviou aqui. Alguma dúvida entre todos esses comandos? Como funciona cada um? E o que? Por mim, tudo certo por aqui. Bom, então é isso aí. O Git ele não é aquele bicho de 7 cabeças. Você só tem que gravar um monte de comandozinho e fazer um passo a passo rigoroso, um atrás do outro, para poder ele funcionar bonitinho.
certo? Lembrem sempre dessa questão aqui que eu mencionei para vocês. O arquivo git ignore, ele vai ser um dos mais importantes em qualquer projeto que vocês forem fazer. Porque é ele que vai controlar o que vai ser enviado e o que não vai ser enviado para o GitHub. Aí, vamos supor que você manda um .env desse aqui, ó, e ele vai com um token de acesso que dá acesso a todo o seu banco de dados, né? Nesse projeto aqui que eu fiz, eu estou usando um banco de dados que ele é uma dependência do Python mesmo. Então ele roda diretamente na memória do computador. Porém, se vocês estiverem usando um Postgres ou um MySQL, que seja, provavelmente ele vai estar rodando numa instância e vocês vão acessar ele por um caminho. E esse caminho vai ser passado aqui pelo .env, por questões de segurança, certo? Alguma dúvida? Eu vou estar mandando esse arquivo aqui, vou lá para vocês. Aí o Neto depois vê como é que faz aí para disponibilizar para o pessoal melhor. Fechou? Fechou, meu irmão. A aula, não é isso? A Emily, salvo engano, tá gravando a aula. Tranquilo. Até eu vou revisar a aula depois. Alguma dúvida? Comentário? É isso aí, rapaziada. Valeu aí. E bora pra cima. Qualquer dúvida pode estar me chamando aí no... Muito bom, cara. Parabéns, parabéns, de verdade. Parabéns de verdade por ter contribuído aí. Inclusive, eu vou assistir, tô saindo agora e chegar em casa eu vou assistir essa aula de novo. Tchau, gente. Boa noite, bom descanso a todo mundo. Quem vai estudar, bom estudo. Já mais tarde eu vou estar colando no servidor aí para estar estudando. Pessoal, muito obrigado aí, viu, Ítalo, por essa disponibilidade aí. Muito obrigado. Nas próximas também vou colar aqui. Muito obrigado, cara. Deus abençoe vocês, viu? Boa noite, bom estudo para vocês. Boa noite. Valeu, meu irmão. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.